Olá, Maria João. Olá, Maria do Carmo. Muito bem-vindas. Olá, bom dia. Bom dia às duas. Estamos aqui hoje a propósito da 34ª edição dos Prémios Dona Antónia, em que foram Maria João Vilés distinguida com o Prémio Consagração de Carreira e a Maria do Carmo Teixeira Bastos com o Prémio Revelação. Uma grande distinção. É verdade. Muitos parabéns. Muito obrigada. Às duas. O Prémio Parabéns Dona também Antónia. a si. Obrigada. O Prémio Dona Antónia é uma iniciativa que a Sograp promove há já várias décadas e que tem como objetivo, antes de mais, distinguir duas mulheres que se destacaram pelas suas características pessoais e profissionais, mas também contribuir para o empoderamento feminino, inspirando outras mulheres através destes exemplos. Gostava, por isso, de vos convidar a uma conversa para, obviamente, recordar a Dona Antónia, que é uma figura incontornável da nossa história, mas também para conhecer mais das vossas vidas, dos vossos percursos e, com isso, inspirar quem nos vê e quem nos ouve. Começo por si, Maria João. Com todo o gosto. Gosto é todo meu. O que é que significa para si ser distinguida com o Prémio Consagração de Carreira? Significa uma dupla distinção. Significa um reconhecimento do meu trabalho, que é sempre formidável, é uma alegria enorme que se tem. Alguém perceber, ou alguns alguéns perceberem que a gente tentou um caminho certo, não desacertar muito, não desistir, etc. E significa, sobretudo, uma coisa muito importante, um prémio no feminino. Isso toca-me imenso porque conhecia já a figura da Dona Antónia, Dona Antónia Adelaide Ferreira, e até é alguém que me inspirou e que me inspira exatamente por todas as características e qualidades, e até às vezes algum mal, não é bem mal feitio, mas não, que lhe foi certamente utilíssimo. E isso, a matéria de que ela é feita, toca-me muito, inspira-me muito. Não vou ter a pretensão de dizer que há alguma coisa de parecido, mas as qualidades e as características dela são aquelas que eu acho determinantes para se conseguir andar para a frente sem desistências, sem estados de alma, sem vontade de dizer não, agora não faço mais ou não quero mais. E, portanto, é um grande prémio e eu tenho imenso orgulho que seja o prémio com o nome dela. Maria do Carmo, o que significa ser distinguida com o Prémio Revelação? O Prémio Revelação é uma enorme honra e responsabilidade. É um incentivo que marca um ponto muito importante neste projeto de Young Parkinson Portugal, um projeto cujo o objetivo é empoderar as pessoas com Parkinson precoce, com vista a terem elas próprias também um papel de agentes mobilizadores e modificadores para uma sociedade mais informada e assim mais inclusiva. Maria João, olhando para a sua carreira e para este seu percurso de diversas décadas, que balanço é que faz Faço um balanço positivo, porque tive muita sorte, pude trabalhar e continuo a trabalhar, quer na imprensa escrita, quer na televisão, quer na rádio, e como eu digo, gosto muito desta expressão, ando muito de roda das palavras. Eu tenho que ser capaz de levar as melhores palavras para, comunicar com as pessoas, 2, fazer com que elas continuem a querer que eu comunique. Portanto, nós temos que conquistar alguém no primeiro parágrafo ou na maneira como começamos um trabalho televisivo ou radiofónico e depois também que elas fiquem mais ricas no seu saber, na sua informação, na sua argumentação. Falando então da Dona Antónia, se a pudesse entrevistar, certamente não ia perguntar. Gostava imenso. Não, aí com certeza foi há sei lá, décadas e décadas, o discurso era outro, porque as circunstâncias temporais, históricas, sociais do país eram as dela, que em nada se comparam, ou sequer se pode comparar com os dois. Mas tinha tanta coisa para lhe perguntar. Gostava imenso, se fosse possível. Falou da mulher cuidadora e acho que o exemplo da Maria do Carmo e da Young Parkinson prova mais uma vez isso. Eu não sei, Maria do Carmo, se nos pode falar um bocadinho
do que é Young Parties e como é que é um projeto que tem um impacto tão importante e tão real na vida das pessoas. Bom, claro que sim. A Young Parties Portugal é uma associação que nasceu do percurso de algumas pessoas com Parkinson precoce e, portanto, foi um percurso, digamos, natural, não foi muito pensado, acabou depois por ter que envolver alguma estratégia, alguma coordenação, mas foi um início que ainda é muito curto, foi muito natural e que parte um bocadinho do linha de pensamento do que a Maria João estava a falar em relação às mulheres, que é começar por combater o autoestigma, não é? Ou seja, nós somos diagnosticados com uma doença crónica, degenerativa, incurável e, portanto, temos uma linha de pensamento que se calhar é muito transversal à nossa sociedade em vários temas, que é acabou, ou está circunscrito ou circunscrita a determinado tipo de situações, ou há temas que se calhar já não podes fazer ski na neve, ou jogar ténis, como a mim me perguntam, mas tu jogas ténis todos os dias? Eu jogo. Campeonatos. Campeonatos, exatamente, campeonatos. Mas, no fundo, acho que temos que começar por nós, não é? E a ideia foi sempre um bocadinho essa. Nós somos 3 pessoas doentes de Parkinson precoce na direção da associação, com uma equipa multidisciplinar, isso também é muito importante, mas em que o principal objetivo é, de facto, começar por combater o autoestigma. Nós envolvemos na direção neurologistas, investigadores, fisioterapeutas, exatamente para que se crie uma comunidade que roda à volta do doente de Parkinson, para que todos aprendamos uns com os outros. Porque nós temos que aprender com os médicos, mas os médicos também têm que aprender connosco. Têm que perceber quais são as nossas necessidades, até porque, sendo uma doença comum, a parte do Parkinson precoce ou juvenil é mais rara e, portanto, passam menos casos pela mão de cada médico. Durante a sua vida, se calhar, o neurologista pode ver 5 ou 6 casos, depende depois da especialização que tenha. E, portanto, o combater, o informar, o divulgar essa informação, mas começar por nós, por combater o autoestigma. E a associação tem muito esse papel e é o nosso grande objetivo. É um projeto recente, mas eu acho que é já um excelente exemplo de como é possível transformar uma adversidade e um diagnóstico exatamente. duro e difícil numa oportunidade de atuação e que traz benefícios não só para nós, como para os outros, não é? Para toda essa gente que faz parte da comunidade. Eu acho que os beneficiários não são só, se calhar, as pessoas que estão doentes, mas também os médicos, que vão aprender muito do contributo de toda essa Sem rede. dúvida. Uma das nossas linhas de atuação são os que nós chamamos de Sparky Talks, que são os webinars mensais, em que nós temos um tema agregador, seja a cirurgia cerebral profunda, seja como lidar com o diagnóstico, seja o papel da genética, portanto, todos os temas que giram à volta e todas as dúvidas que surgem a quem recebe um diagnóstico e quem vive com a doença, ou quem vive com a doença, e tem sido fascinante e super entusiasmante a facilidade com que as pessoas nos dizem que sim. Não é? Nós vamos ter com grandes investigadores, com grandes médicos, pessoas ocupadíssimas e convidamos-los a participar num webinar e não recebemos um não. E, portanto, a conclusão que nós chegamos e que eu acho que para nós é outro tipo de incentivo também muito forte, é uma prova de conceito, não é? Fazia falta e não somos só os doentes que acham que fazia falta. Toda a comunidade, Claro. acha Toda a que fazia rede. falta. E em que é que isso mudou a Maria do Carmo, não é? Há um antes e depois deste projeto. Claramente, eu sou bancária e, portanto, tenho uma vida perfeitamente tradicional, não é? No 9 to 5. E, de facto, este foi um projeto que nasceu basicamente da amizade, da generosidade, da junção destas pessoas muito improváveis, com o objetivo único de fazer melhor. E é avassalador como as pessoas querem envolver e participar e, no fundo, ajudar a construir. E claramente que recebo muito mais do que dou, não é? E isso é que é um incentivo. Acho que quem trabalha na área social, não conheço ninguém que me diga que é um trabalho pesado. Por mais trabalho que dê, por mais horas que se perca, no fim recebe-se muito mais do que aquilo que se dá. Será este um novo modelo de atuação e de impacto na sociedade, não é? Esta criação de redes? Eu acho que sempre que quando há
uma iniciativa, ou seja, a iniciativa é um valor que não tem preço, é maravilhoso. A capacidade de iniciativa é tão transformadora, veja o caso dela, é tão transformadora e irradiadora, porque depois irradia para diversos universos e depois põem-se esses universos em contacto, rendem mais porque estão juntos e porque pensam juntos e operam juntos. Eu acho um exemplo admirável. Por isso é que nós tentamos também, e acho que é importante manter vivo o exemplo da Dona Antónia, porque foi de facto uma mulher notável e que com uma capacidade de resistência extraordinária à adversidade e com uma capacidade não só de empreender no seu negócio, como sim, também de ajudar a sua região, não é? Não, exatamente. A Ferreirinha, exatamente. precisamente, era um nome querido, não é? Que as gentes do Douro lhe chamavam. Adoravam-na, sim, exatamente. E, portanto, ela conseguiu aí irradiar para dois mundos, que foi o mundo do empreendedorismo e o que ela ajudou a desenvolver o Douro Vinheteiro e a extraordinária saga que foi a vida dela em nome disso, mas também chegar aos outros, ir ter com eles, fazer qualquer coisa para que a vida deles fosse um bocadinho menos árdua e menos pesada. E então naquelas terras que naquela altura, aqueles chocalhos, aquela paisagem inóspita, os frios, os calores, eu acho admirável. Eu acho que é um ótimo exemplo que nos deixa. Não sei, Maria do Carmo, o que é que o exemplo da Dona Antónia também inspira? Para mim, eu que leio mais, se calhar porque também lá está neste tipo de circunstância é mais empático, não é? É de facto a capacidade que a Dona Antónia teve sempre, ou pelo menos do que nos é dado a conhecer, de transformar as dificuldades em oportunidades, não é? De usar as dificuldades para, com uma visão estratégica brutal, conseguir fazer uma inversão das situações. Como disse também, colocando as pessoas sempre em primeiro lugar, não é? Portanto, uma coisa não inviabilizava a outra, ou seja, até as pessoas estavam sempre na linha da frente e o resto vinha atrás. E eu acho que quando assim é, a probabilidade de sucesso é muito maior, lá está, porque junta, há um efeito de comunidade, há um efeito de partilha, que, principalmente nos momentos mais difíceis, é fundamental para ultrapassar essas situações. Eu agradeço imenso o vosso tempo. Muito obrigada. E espero, tenho a certeza que os vossos exemplos inspirarão e nós, mais mulheres e homens. Não, exatamente. E nós como é que agradeceremos esta distinção? É isso mesmo. Como é que com o exemplo, seguindo esse exemplo. Muito obrigada. Muito obrigada.